Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei a hora que vocês estão assistindo, mas tenha um dia de paz, de tranquilidade, felicidade, porque Deus é aquele que nos dá paz, né? Mas eu quero falar assim sobre uma mulher, ela que se encontra no livro de Segundo Reis, capítulo 4. Fala sobre aquela mulher que Eliseu multiplicou o azeite, né? O título diz Eliseu multiplica o azeite da viúva. E diz a palavra de Deus que ela exclamou para Eliseu e falando para ele, contando a situação dela, porque aquela mulher era viúva e ficou numa situação muito difícil. E nisso que o marido dela morreu, ele morreu com uma dívida, mas eu acredito, porque pelo que ela explicou para o Eliseu, certamente ele era um homem fiel a Deus, ele não era de dever, mas a morte veio e pegou de surpresa e ele ficou devendo essa quantia para os credores e nisso ela não tinha, glória seja dado o nome de Jesus, ela não tinha o dinheiro para pagar. E o que acontece? Quando acontecia que quando o marido morria devendo, que ele tinha filho, os credores vinham, pegavam os seus filhos e levava para ser servo, para trabalhar, para ele, até eles poder pagar aquela dívida, aleluia, que ele estava devendo, né? E a mãe, né, sabe como é que é a mãe? Mãe, quando vê uma situação dessa, ela já fica desesperada. Imagine você agora, né, pensar essa situação, ter que levar os filhos para pagar a dívida, ela já sendo viúva, e tava para ficar sem os filhos, porque o credor vinha pegar os seus filhos se não tivesse uma situação, e Eliseu ali, né, como ele era um servo de Deus, confiava no Senhor, nos milagres de Deus, é o que nós podemos fazer, e ali ele já teve um jeito, como fazer ali para aquela mulher. Ele já perguntou o que tem em casa, né? É o que Deus pergunta para você nessa tarde, o que você tem em casa? Na tua casa, o que tem? Irmão, Deus está falando, né? Fazendo essa pergunta para nós, o que é que nós temos em casa? A nossa casa espiritual, né? Tem que estar cheia do azeite. E essa mulher respondeu para Eliseu que ela não tinha nada em casa, senão uma botija de azeite. Aí eu vou e analiso essa situação, eu falo, essa mulher, certamente, ela já estava passando até fome, a situação dela estava muito difícil. E o que é que ela ia fazer? Sem Deus pôr as mãos ali e multiplicar esse azeite. Ela não podia fazer nada, porque ela não tinha nada em casa. Mas de repente Eliseu, ele achou um jeito, uma situação como aquela mulher ser abençoada por Deus. Aleluia. E nisso ele perguntou para ela: o que é que tens em casa? Ela disse: nada, senão uma botija de azeite. Oh, Jesus amado, o que é que ela ia fazer com só uma botija de azeite? Mas aí Eliseu disse assim: ó, vai, pede vasilhas emprestadas e não poucas. Meu Deus, e ela com toda a fé, assim fez. Saiu nos vizinhos, como ele mandou, procurando
as vasilhas, chegando na casa de um vizinho, olha, eu estou precisando de uma vasilha aí, e tal. Eu chegar na outra, falava a mesma coisa, e deu certo, ela arrumou bastante vasilha. Você entra dentro do teu quarto, mas o teus filhos, fecha a porta, né, e vai passando. Esse azeite que está na botija, você vai passando de um vaso para o outro. E assim ela fez, foi passando e aquele pingava ali o azeite já jorrava. Como está o azeite na tua vida? Meu irmão, precisa jorrar o azeite em nossas vidas. E ali ia passando, ia enchendo de uma maneira, daquela botija encheu tanto vaso, que ela não tinha mais. E aí acabou o azeite, parou de jorrar. Eita, glória, glória. Mas você estando cheio, a sua vida estando cheia de azeite, eita, coisa maravilhosa. E aí, o que acontece? Aqueles vasos já estavam cheios, eu creio que nessa tarde tem muitos vasos cheios do azeite, me ouvindo, cheio da graça, cheio do poder, cheio do Espírito Santo, Jesus trabalhando grandemente através desses vasos cheios do azeite. Aí ela apresentou para ela, já não tinha mais vaso vazio, né, para encher ali aquela. Aleluia, glória a Deus. Aqueles vasos, embora tinha azeite ali na botija que podia jorrar, mas foi uma quantidade muito grande. E Eliseu falou, ele chegou para ele e falou, acabou os vasos, né? Aí ele falou, vai, vende, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverá do resto. É muito importante, mano, quando nós, muitas vezes até pode ser que alguém fique devendo a outro, mas não é bom. Porque quando você deve a alguém, que você paga a tua dívida, o Senhor começa a te abençoar. Você começa a buscar aquilo que é teu, né? E entender que aquela pessoa que você está devendo precisa que você pague. Aí você paga e aí Deus começa a abençoar, o azeite começa a jorrar na tua vida e a bênção é grande, né? Então vamos ficar com essa palavra, né? Fazer o que Deus manda na nossa vida, porque quando nós fazemos aquilo que Deus manda, as coisas vai tudo bem para a gente. Amém. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus.